Boa noite a todos, aos que eu vejo e aos que eu não vejo, as boas-vindas. Nós estamos no mês de agosto, e agosto tem duas datas que eu não poderia deixar de passar em branco sem relembrar. A primeira dessas datas é que no dia 29 deste mês, mas no ano de 1831, no Ceará nascia um espírito extraordinário, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Portanto, são 192 anos de história desse espírito notável, que é o patrono da nossa casa. Médico, jornalista, político durante 20 anos, 2 vezes presidente da Federação Espírita Brasileira e, segundo os instrutores espirituais, é hoje o líder do movimento espírita no Brasil. O espírito mais categorizado, organizando e fomentando a espiritualidade e o espiritismo no Brasil. Conhecido como médico dos pobres, um homem que dedicou a sua vida para o próximo. Ele, como médico, atuando no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, e morando na Tijuca, que fica quilômetros ao norte, muitas noites voltava para casa a pé, porque todo o dinheiro que ele tinha doado para os pacientes que não tinham dinheiro para comprar os medicamentos. E ele voltava a pé para casa, mas feliz. A este espírito notável, o nosso afetuoso abraço. E a outra data, também bastante importante, é que no dia 1º de agosto de 1865, Allan Kardec lançava em Paris a 4ª obra da codificação, O Céu e o Inferno e a Justiça Divina segundo o Espiritismo. É um livro de grande profundidade. Na primeira parte, Kardec compara o que as doutrinas religiosas comentam e ensinam sobre a vida após a morte. E ele também mostra por que casos assim que chocam muito a nós, como morte de crianças muito pequenas, ou crianças que nascem com defeito, acidentes coletivos, enfim, todas essas situações extremamente complexas da vida humana. Ele comenta também sobre o que se entende por anjos, por demônios que na verdade não existem, mas explica por quê. E na segunda parte é uma parte extremamente prática, porque ele se baseia no depoimento dos espíritos nas mesas mediúnicas que ele frequentava na época, e aí ele cita e coloca nesse livro o que os espíritos endurecidos no mal comentavam com a sua revolta, com o seu ódio, mas também os espíritos arrependidos, os espíritos felizes que vinham dar o seu depoimento, os espíritos em expiação. Enfim, é uma obra de uma riqueza notável. E acima de tudo, este livro pode responder uma das grandes causas da humanidade, que é uma pergunta que muitas pessoas não acham a resposta. O que eu estou fazendo nesta vida? Como ele aborda a lei de causa e efeito, aqui está a resposta. Quem ler, e ele se dedica a espíritas e a não espíritas, quem conseguir ler até o fim vai entender o que nós estamos fazendo nesta encarnação. Então fica aí a recomendação para a leitura dessa obra notável. Eu estou um pouco afônico, então me desculpe se eu tossi, vou ter que tomar um pouco d'água para aliviar aqui.
e vamos tocar em frente. Conforme já foi anunciado, o tema da nossa noite é o crivo da razão. É um tema difícil. É um tema que eu peço a compreensão, mas eu tive uma intuição muito forte para fazer esse tema, porque me foi intuído que ele precisava ser feito, mesmo com as dificuldades que o tema naturalmente vai apresentar. Antes de mais nada, vamos começar relembrando o que é crivo. O termo crivo significa filtro, peneira, análise. E o termo razão significa a capacidade que nós temos de avaliar, julgar e discernir sobre as nossas atitudes. Então, o crivo da razão é fazer uma peneira do que nos vem. Avaliar, julgar, se nos é útil ou não, e discernir sobre o modelo, a atitude que nós vamos tomar diante daquilo. Isso é crivo da razão. Como o assunto é muito difícil, como eu disse, eu vou procurar falar muito pouco da minha opinião sobre o tema. Eu vou me basear muito nos apontamentos do Evangelho de Jesus e nas obras de codificação. Então não será a minha opinião. É a opinião de quem tem condição de falar sobre o tema. Nós vivemos atualmente num mundo onde tudo que é necessário para a nossa felicidade já existe. Nunca a ciência e a tecnologia atingiram um campo tão grande de desenvolvimento que nos dê conforto e bem-estar. Nunca. Os maiores imperadores que o mundo já teve nunca tiveram o conforto que nós temos hoje nas nossas vidas. E então, se nós temos isso, por que tanto desencontro? Tanto sofrimento, tantas dores no mundo? Fome, desespero, depressões, suicídios. O número de suicídios no mundo, inclusive entre jovens, está subindo de uma forma assustadora. Entre adolescentes. Guerras, homicídios, vícios, ódios, intolerância, preconceitos, racismo, exploração, crimes, corrupção, abortos. Só em abortos, segundo os dados oficiais, são 44 milhões de abortos praticados, segundo a Organização Mundial da Saúde, por ano. Mas eles estimam que isso não representa nem a terça parte da realidade, porque muitos não são notificados. Então, imaginem a amplitude desse grande problema da humanidade. A única forma de nós entendermos um pouco isso é a transição planetária. Há muito tempo, desde o início da codificação, já nos foi explicado, principalmente no livro A Gênese, no capítulo 13, os tempos são chegados, tudo isso está abordado com profundidade por Kardec, dizendo o seguinte, que chegaria uma época em que a Terra passaria de mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração, é uma promoção. Porque no mundo de provas e expiação que nós vivemos ainda hoje, o mal predomina sobre o bem. E é tudo isso que nós falamos, tudo isso que nós vemos. E quando a Terra chegar no patamar de mundo de regeneração, o bem predominará sobre o mal. Não será extinto o mal ainda, mas o bem terá uma preponderância sobre o mal. Então essa é a época da separação do joio e do trigo. E já naquela época Kardec já dizia que para que isso aconteça não serão guerras nucleares, não serão cataclismas globais,
terremotos, nada disso. Isso aconteceria de forma absolutamente natural. Esses espíritos endurecidos no mal, que aliás nessa fase tão difícil que nós enfrentamos, tem um motivo, uma explicação. É que a sabedoria do Pai e da espiritualidade sempre manteve um grande número de espíritos endurecidos no mal em prisões nas regiões abismais, para que perturbassem menos a vida na Terra. E nessa época, as portas foram abertas e essa turba está vindo em massa, porque é a última chance que está sendo concedida a esses espíritos. A última chance. E eles sabem disso antes de encarnar. E se eles não se regenerarem, eles serão transmigrados para planetas primitivos. Aquele planeta em que as humanidades viviam nas cavernas. E conforme disse Jesus, e aí haverá choro e ranger de dentes, porque será uma vida terrível. Mas eles, apesar de aí terem a oportunidade de recomeçar a sua existência e se regenerarem pela dor e pelo sofrimento, eles também terão a oportunidade de levar o conhecimento que adquiriram aqui para esses planetas primitivos. Isso já aconteceu na Terra. Há 12 mil anos, nós tínhamos uma humanidade extremamente primitiva ainda, quando vieram os exilados de Capela, numa situação igual a essa. E a partir de 12 mil anos, a humanidade teve assim uma evolução extraordinária, graças a esses conhecimentos que esses exilados do planeta Capela trouxeram. Então, apesar da humanidade continuar insensata, com isso que nós vemos, infelizmente, essa alucinação que parece que tomou conta dos seres humanos, se degradando por tolices, vendo seres humanos só por terem ideias diferentes, querendo eliminá-los, esquecendo que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai Criador. E aí, então, nós vamos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 5. E, aliás, esse capítulo 6 do Evangelho é um caso à parte. Eu sou apaixonado por esse capítulo, porque é o menor capítulo do Evangelho. O menor, tem poucas páginas. Mas o conteúdo, porque todas as instruções dos espíritos deste capítulo são do Espírito de Verdade. E o Espírito de Verdade, que foi quem presidiu a codificação espírita, na minha opinião pessoal agora, é Jesus. É só ler e a gente vai entender que é Ele, porque Ele cita isso textualmente. Mas vamos lá ao que consta no Evangelho. Então diz o Espírito de Verdade: estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias. Os infelizes extraviados, que vendo o céu caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai todas as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias com as verdades. As utopias com as verdades. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpadas de vossas almas doloridas. São esses os monstros que sugam o mais puro sangue vosso. É duro, hein? No entanto, o que nós vemos é que mesmo a parcela mais instruída da nossa humanidade atual, com estrutura familiar adequada, com formação moral e religiosa,
apresenta comportamentos degradantes também nos dias de hoje. Então nós podemos só concluir um detalhe muito importante, que a inteligência e o conhecimento são coisas neutras. Por que eu digo isso? Porque depende do uso que nós dermos à inteligência e ao conhecimento, para o bem ou para o mal. Eu posso até usar dois modelos humanos para exemplificar isso, que nasceram em épocas muito semelhantes. Gandhi nasceu em 1869 e foi o grande libertador da Índia, do maior império que esse mundo já teve, que era o Império Britânico na época, que dominava a Índia. E ele conseguiu a libertação da Índia praticando a não violência. Foi preso, ele viu milhares de indianos serem metralhados pelo Império Britânico e jamais reagiu, jamais desferiu um tapa sequer em algum britânico. E conseguiu a liberdade da Índia só com a sua argumentação de paz e de não violência. Na mesma época, em 1889, nasce um outro cidadão na Áustria, chamado Adolf Hitler, e que vai morrer 3 anos antes, suicidando-se, porque o nazismo havia sido derrotado na Segunda Guerra Mundial. Só que ele deixou como legado mais de 50 milhões de mortos. Vejam, os dois eram inteligentes, os dois tinham conhecimento. Como um vai por um caminho e o outro vai por um caminho completamente diferente. E isso nos remete àquela passagem de Paulo de Tarso, que na 1 Coríntios 6,12 diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Porque nós temos o livre-arbítrio. Deus nos deu a liberdade para fazermos das nossas vidas o que nós quisermos. Mas nem tudo me convém. E ele vai adiante e diz: tudo me é permitido, mas não deixarei que nada me domine. Veja que coisa interessante. Nós vivemos uma época de muito fanatismo no mundo hoje. Não deixarei que nada me domine. Ou seja, nós temos que ter o nosso, a nossa consciência livre para avaliar, filtrar, usar o crivo da razão para fazer as escolhas corretas. Voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, item 5, ele nos alerta sobre a questão das falsidades na época em que nós vivemos, porque nunca se utilizou tanta mentira, tanta invencionice no mundo, nunca, em época nenhuma. Quem tem mais idade, puxa a memória para trás e veja se houve tanta falsidade quanto hoje, nunca, no mundo todo. E nesse item 5, diz assim: e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Quem são os escolhidos? Aqueles espíritos do bem, com uma boa formação, que às vezes acabam nessa confusão, adentrando ao caminho da iniquidade. E vejam que notícias falsas são divulgadas mais rapidamente com o uso da tecnologia, contaminando multidões. Leon Denis, que foi o grande filósofo, que era o plano B da espiritualidade caso Kardec não conseguisse executar a sua missão. No livro No Invisível, ele diz: o Espiritismo será o que os homens fizerem dele. Ele nos foi oferecido, o Espiritismo,
como uma bênção para reformar o cristianismo que hoje está deturpado. Por isso que nós chamamos o Espiritismo como o cristianismo redivivo, ou seja, refeito, voltando às suas origens de simplicidade e humildade, como Cristo nos ensinou. Nada de templos suntuosos. Cristo andava com suas sandálias cheias de pó pelos caminhos da Judéia. Não tinha nem uma pedra, segundo ele dizia, para colocar sobre a sua cabeça. E Leon Denis ainda diz mais: as mais altas verdades, conforme os atos humanos, às vezes se desnaturam e se obscurecem. Podem constituir-se numa fonte de abusos. A gota de chuva, conforme o local que cai, pode continuar cristalina ou se transformar em lodo. Vejam que grande verdade. Todos nós nascemos com um propósito. Ninguém veio ao mundo para fazer turismo. Todos nós trazemos um propósito, uma missão, uma meta, um objetivo, que nós escolhemos antes de reencarnarmos. E não é por acaso que nós nascemos nesta encarnação como espíritas. Não é por acaso. Porque nesta época de tanta iniquidade no mundo, nós, os espíritas, não somos um número muito grande. No Brasil são 4 milhões de espíritas, que se dizem espíritas, e aproximadamente 30 milhões de simpatizantes. Mas simpatizante é aquele que não se dedica. Procura o espiritismo quando as coisas complicam. Aí ele procura. Do contrário, segue vivendo a sua rotina de vida. Então, compete a nós espargir essas sementes de amor e de caridade. O Espírito de verdade, que presidiu a codificação, conforme já falamos, nós podemos estar entendendo que, atento à leviandade humana, ele enfatizaria a Kardec uma mensagem que ele passou em 1860, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele diz assim: espíritas, amai-vos, este é o primeiro mandamento. Instruí-vos, este é o segundo mandamento. Instruí-vos, este é o segundo mandamento. No cristianismo se encontram todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. O próprio autor está falando da sua obra, do que fizeram com a sua obra. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Há um espírito da codificação que é notável pela sua contribuição importante na codificação espírita. Chama-se o espírito de Erasto. Erasto nasceu no ano 14, quando Jesus já tinha 30 ou 33, e ele era um adolescente praticamente de 20 anos. Mas já estava junto de Jesus. Ele foi, segundo os instrutores espirituais nos relatam, um daqueles 70 que, conforme consta do Evangelho de Jesus, Jesus selecionou os 70 que ele confiava mais e deu a eles uma missão para que seguissem em dupla, 2 a 2, visitando cidades em que Jesus iria passar para preparar o caminho para o Mestre. Esse espírito já estava lá há 2000 anos. Ele tem passagens belíssimas, instruções geniais. E nesse item 10, ele aborda o tema os falsos profetas da erraticidade. E diz assim:
é incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica todas as comunicações dos espíritos, será fácil rejeitar a absurdidade e o erro emanados de uma turba de médiuns e espíritos mistificadores. Para deixar claro isso, eu Erasto que estou falando, não sou eu que estou falando isso. Mas é duro isso de ouvir, mas é o que ele diz. O patrono dessa casa, o Dr. Bezerra de Menezes, está sendo usado em vários sites do YouTube hoje, onde a sua figura, uma figura parma, vetusta, é colocada assim em evidência, com chamadas impressionantes. Eu vou ler alguma delas aqui. Entendeu? Alerta urgentes aos brasileiros. Atenção com o anticristo. Tudo vai parar no evento solar. Uma outra. A Terra será abalada. Naves em prontidão para as grandes transformações geográficas. Ao primeiro sinal, fujam, meus filhos. Vai começar por São Paulo. Não saiam de casa. Fujam de aglomerações. Destruição à vista. Meus queridos amigos, irmãos e irmãs, um espírito superior jamais faz uma alegação desse nível. Um espírito superior traz informações úteis, esclarecedoras, de paz, de harmonia. Não desse tipo de situações que são simplesmente causando pânico nas pessoas. E isso chama tanto a atenção das pessoas que esses sites, eu posso falar nisso porque eu não tenho celular, eu não uso rede social. Mas o YouTube nós vemos, eu e a Jace em nossa casa, porque a nossa TV é Smart TV. E nós usamos o YouTube para ver algumas palestras de alguns palestrantes que nós admiramos. Então, por acaso isso caiu, eu nem fui procurar isso. Comecei a ver isso, chamou atenção. Eu fui ouvir alguma dessas apresentações. Então aparece um cidadão que parece que está mediunizado, de olhos fechados, falando banalidades sobre a doutrina espírita, que qualquer um de nós falaria, qualquer um de nós, que ele não traz nenhuma informação aclarando, ou orientando, ou enfim, contribuindo. Não. Mas existe uma coisa. Quando você olha o número de visualizações, a gente fica assustado. 258 mil, 302 mil, 128 mil. Nós sabemos que as redes sociais monetizam por número de visualizações. Quanto mais visualizado, mais o indivíduo ganha. Está explicado. Agora, usar a figura de Bezerra de Menezes para isso é de uma baixeza sem limites. Mas é o que acontece hoje. É a realidade. Eu não estou querendo alarmar ninguém. Eu estou falando aquilo que qualquer um de vocês pode ver. Cuidado, pois, com informações, especialmente como estas, que fazem revelações bombásticas. Um espírito superior jamais faz isso. Jamais. Que fixam datas, que preveem o futuro, que criam situações sombrias como essas para assustar, causar impacto, chamar atenção. Um espírito superior não precisa desses detalhes para chamar atenção. É pela profundidade da sua mensagem que ele atrai os que o seguem, que prometem curas ou mesmo revelam o passado,
Cuidado, muito cuidado. Os grandes, os espíritos realmente superiores são os benfeitores, que respeitam a vida e o nosso livre-arbítrio. Por isso eles não vão nos dizer o que nós devemos ou não fazer. Eles deixam uma sugestão de caminho que nós devemos tomar. Agora, quem vai escolher o caminho somos nós. Eles não dizem vá por aqui ou vá por ali, faça isso, faça aquilo. Nenhum deles faz isso. Não ordenam diretrizes. Então, para saber o que seguir e em quem confiar, analisemos antes o bem, se é que o bem prevalece nessas situações. E já deu para ver que não é. Não é o bem que prevalece, pelo contrário. Se há outros interesses, e nesse caso já foi fácil de detectar que é um interesse financeiro que está por aí. Mas para fazer isso nós precisamos estudar o Espiritismo. Porque precisamos conhecer o que a mensagem está sendo transmitida para chegar a essa conclusão, que é uma banalidade, que não acrescenta nada em termos de doutrina espírita. São futilidades que ele comenta lá, de olhos fechados. E aí estaremos com isso equipados para não se deixar enganar. E uma coisa que nós precisamos tomar cuidado é quando um espírito ou médium que utiliza o nome, um nome honrado como esse de Bezerra de Menezes, que todos encarnados e desencarnados falam com muito respeito e admiração pelo extraordinário exemplo que nos legou esse espírito, usar com essas formas tão vis, tão baixas de utilização, com um propósito escuso e disfarçado. Já falei, notícias falsas se propagam, segundo as estatísticas, 6 vezes mais rápido do que as notícias boas. Essa é uma ameaça concreta para a sociedade. Então, voltemos ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, porque aí no item 21 é feita uma pergunta muito importante para o Espírito São Luís, um dos pilares da codificação espírita. Porque é uma pergunta que nós precisamos dela para entender como lidar com essa situação. A pergunta é a seguinte: haverá casos em que se convenha se desvendar o mal de outrem? Porque nós aprendemos na doutrina espírita não fazer a maledicência, ter tolerância com o erro dos demais, ser tolerante, ser indulgentes. É isso que a doutrina espírita nos ensina com todo acerto. Esse é o caminho realmente. Mas numa situação como essa, e agora? Fazer o quê? A gente sempre fica, agora, o que eu faço? Falo ou não falo? Digo, esclareço ou não esclareço? Vou ter tolerância ou não? Então vamos ouvir o que São Luís diz a esse respeito. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá em divulgá-la. Deixa assim. Deixa a pessoa com o seu erro. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse de maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir-se um dever. Pode constituir-se um dever. Pois mais vale caia um homem do que muitos virem a ser suas vítimas. Então isso nos dá tranquilidade para nós abordarmos um tema como o de hoje. Voltemos ao Espírito Erasto. No livro dos Médiuns, no capítulo 20, na questão 230,
ele diz o seguinte: na dúvida, abstente, diz um dos vossos antigos provérbios. Não admitais, pois, senão aquilo que vos é de uma evidência certa, desde que surja uma opinião nova, por pouco duvidosa que vos pareça, passai-a pelo crivo da razão e da lógica. Aquilo que é reprovado pela razão e pelo bom senso deve ser rejeitado firmemente. Mais vale repelir 10 verdades do que aceitar uma mentira, uma falsidade. Pois uma só teoria falsa pode fazer com que se construa em cima dela todo um sistema que será como construir um edifício na areia movediça, que é o primeiro sinal de uma ventania forte, vai se esboroar todo. Ao passo que se hoje rejeitardes certas verdades, porque não vos parecem demonstradas clara e logicamente, em breve um fato impactante ou uma demonstração irrefutável irá testar-vos a sua autenticidade. Ele está querendo dizer o seguinte: mais vale rejeitar 10 verdades do que assimilar uma e praticar uma mentira. Porque se nós rejeitarmos as verdades, com o tempo nós vamos descobrir o verdadeiro caminho. Isso vai acontecer de forma certa. Então, é a hora da gente pensar o seguinte: nós não precisamos sofrer queimaduras para saber que devemos ter cuidado com o fogo. Temos atualmente, em alguns centros que se dizem espíritas, vários, entre aspas, penduricários, que eu chamo de penduricários, que são atividades que não fazem parte da doutrina dos espíritos, como a apometria, florais de Bach, cromoterapia, reiki, incensos, e vai por aí uma infinidade de coisas. Porque há, no movimento espírita, há quem diga que nós precisamos modernizar a doutrina espírita, porque, veja, Kardec fez a doutrina espírita 160 anos atrás, de lá para cá, a humanidade já evoluiu muito. A ciência, a tecnologia evoluiu muito, nós precisamos modernizar. Eu já participei de alguns eventos grandes como palestrante, e eu fiz alguns testes, como por exemplo, quando eu fui falar sobre os tempos são chegados, que consta da Gênese, eu perguntei o livro e disse, era um evento com aproximadamente 300 pessoas. Quem já leu a Gênese aqui? Quem estava lá eram espíritas, não eram simpatizantes, porque era um evento de 2 dias numa chácara. Então não iam simpatizantes lá, iam espíritas que frequentavam as casas espíritas de Ubatuba. Quem já leu a Gênese? Já se é testemunha disso. Umas 7 pessoas levantaram a mão. Então, como? O que se quer dizer com modernizar a doutrina espírita? Se a maior parte dos espíritas não leu as 5 obras da codificação? Tem alguma coisa fora do parafuso. É como um estudante de medicina que não aprendeu a usar o estetoscópio querer fazer uma cirurgia cardíaca. Não tem cabimento. As coisas têm que ser lógicas, passo a passo, coerentes.
Não tem uma forma dessa de mudar as coisas sem aprender o que nós tínhamos que aprender e não aprendemos. Nós não estamos aqui, eu quero deixar claro, condenando nenhuma dessas práticas. A pessoa que acha que deve seguir essas práticas, fique à vontade, não há problema nenhum. Desde que não sejam feitos num centro espírita, porque isso não é espiritismo. Não é espiritismo. A apometria, ontem eu entrei no site, como ia fazer esse tema, eu coloquei lá apometria para ver o que acontece no Google. Eu fiquei impressionado. Tem vários sites, principalmente de mulheres, não sei qual é a atividade profissional delas, que fazem até a apometria online. Indicam 3 sessões, cada sessão custa entre 200 a 400 reais. Vocês podem fazer isso. Eu fiz ontem. Isso é doutrina espírita? Onde que nós estamos? A doutrina espírita tem caráter científico, religioso e filosófico. Esta proposta de aliança da ciência com a religião está expressa em uma das máximas de Kardec no livro A Gênese. Ele diz o seguinte: o espiritismo, marchando com o progresso, jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas demonstrassem estar em erro sobre algum certo ponto, ele se modificaria sobre este ponto. Se uma nova verdade se revelar, ele a aceitará. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução, no segundo item, no parágrafo 9, Kardec diz o que ele fazia, o que ele fez na codificação espírita. Uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros em vários lugares. É o que ele fazia, o que ele chamava de controle universal do ensino dos espíritos. Então, quando ele tinha dúvida sobre algum tema, ele pegava e mandava a mesma pergunta para Bordeaux, para Lyon, para várias cidades diferentes, onde tinham grupos de médiuns, e esperava a resposta. Quando chegavam as respostas, ele comparava. Se a grande maioria estivesse dentro da mesma linha, ele adotava ela como a verdadeira. Então, além da codificação, dos livros da codificação, nós temos uma série notável, que é a série André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que nos traz toda a informação sobre a vida no plano espiritual e como se dá a relação entre os desencarnados e os encarnados. Nós temos os livros belíssimos de Emmanuel, que nos trazem informações fantásticas, e são dezenas deles. Chico Xavier, só para lembrar, psicografou 430 livros. E nós temos outros, Divaldo Franco, com os livros de Joana de Ângeles, enfim. E aí, Allan Kardec diz mais: a fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreende. Eis porque não se dobra. Eis porque não se dobra. O Espiritismo não defende a ideia que nós possuímos o monopólio da verdade. Já vimos
que nós temos médiuns por todas as partes que mistificam. Sabemos disso. Nós sabemos disso, infelizmente. São seres humanos, irmãos nossos, que fracassam. Mas o nosso dizer deve ser sim, sim e não, não. Foi Jesus que nos ensinou isso. Há uma passagem de uma psicofonia de Divaldo Franco, de Bezerra de Menezes. Essas sim são as mensagens de Bezerra de Menezes que merecem nosso crédito. Porque ele tem, inclusive, uma chavezinha muito interessante. Ele sempre se manifesta dessa forma. Os espíritos espíritas aqui presentes por meu intermédio, e aí ele dá a mensagem dele. E ao término, lá embaixo, ele diz, do vosso humílimo servidor, Bezerra. Fecha assim sempre. É assim. Mas ele nessa apresentação ele diz, a vós, quando ele está se referindo a nós, né? A nós, sob inspiração dos guias espirituais do movimento espírita na Terra, está destinada a tarefa infatigável de porfiar no bem, de exercitar a compaixão e a caridade. Mas não acomodar-se em nome da tolerância com o erro, nem com o crime. Ele deixa claro aqui. Nós não podemos passar pano, ser bonzinhos, não querer. Não, aquilo que precisa ser enfrentado, deve ser enfrentado. Com serenidade, com respeito pelas opiniões divergentes, mas deve ser feito com firmeza. Porque, do contrário, seremos cúmplices. Num livrinho chamado O Espiritismo em sua mais simples expressão, Allan Kardec diz o seguinte: o verdadeiro espírita não é o que crê nas manifestações, mas aquele que aproveita o ensinamento dado pelos espíritos. De nada adianta crer se a crença não faz com que dê nenhum passo adiante na via do progresso e não o torne melhor para o seu próximo. Então, não façamos do Espiritismo, meus irmãos, uma ciência de gigantes em mãos de pigmeus. Nós temos uma oportunidade. Nós somos poucos que tivemos essa oportunidade. Nós temos que valorizar ela. O Espírito Erasto, novamente, volta, agora já para finalizar, porque tem uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, item 4, onde ele aborda a missão dos espíritas. E é uma página belíssima. E mexe conosco. E eu, inclusive, tomei a liberdade, xeroquei algumas páginas da Missão dos Espíritos e trouxe aqui. Quem quiser levar, se interessar, estava à disposição. Mas no finalzinho dela, e consta aí também, no finalzinho dela, é feita uma pergunta para o Erasto. Os sinais que indicam que o espírita está num bom caminho, quais os sinais? E aí ele diz, reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade, que eles professarão e ensinarão. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação e pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei.
Os que seguem a sua lei são os seus eleitos. Ele lhes dará a vitória, mas ele arruinará aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela um degrau para satisfazer a sua vaidade e a sua ambição. Estudemos, meus irmãos, a doutrina espírita, aprofundando-lhe os princípios. Remontemos o nosso pensamento, inclusive, às lições do Cristo, que estão todas interligadas aí, restabelecendo na Terra as dimensões perdidas do seu Evangelho, que foram deturpadas ao longo desse tempo todo. Porque nós viemos para isso. Esta é a nossa missão. Nós viemos para isso. E seremos cobrados por ela quando chegar a nossa hora da verdade. Então a decisão compete só a nós, segundo o livre-arbítrio. Muita paz a todos. Muito obrigado pela atenção. Uma ótima noite. Vamos fechar nossos olhos e refletir por alguns segundos sobre esses ensinamentos, para que eles permaneçam por um longo tempo em nossas mentes, possam se tornar a cada dia uma verdade, uma experiência em nossas vidas. Que nosso amado Mestre possa nos abençoar nesta noite, possamos sair daqui cheios de paz, cheios de luz, e levar esta paz, essa luz para nossos lares, por onde andarmos, e contagiar as pessoas que se aproximam de nós, levando a paz e a luz também para essas pessoas. Que isso possa ser uma corrente que contagia, trazendo cada vez mais pessoas para a luz da verdade, para a luz da espiritualidade. Que assim seja, em nome de Jesus Cristo.